Oi, pessoal! A gente vai começar a nossa aula agora, terminar o que a gente estava vendo de ângulos e retas e entrar em triângulos. Mais uma vez é bastante teoria, então por isso que a gente está por slide hoje de novo. Então, vamos lá. Bom, vamos começar vendo aqui Teorema de Tales. Então, coloquei uma definiçãozinha e a gente vai ver. Então, o Teorema de Tales fala que se um feixe de retas paralelas é cortado por duas transversais, então a razão de dois segmentos quaisquer de uma transversal é igual à razão de dois segmentos correspondentes da outra. Então vamos ver. Ele fala que eu tenho um feixe de retas paralelas. Então aqui, vou colocar aqui o meu ponteirinho aqui. Então aqui eu tenho um feixe de retas paralelas, A, B e C. E elas são cortadas por duas transversais. A gente viu na última aula que são retas transversais. Então, se eu tenho isso, um feixe de retas paralelas cortadas por duas transversais, a razão de dois segmentos quaisquer de uma transversal vai ser igual à razão dos segmentos correspondentes da outra. Então, é isso que está escrito aqui. Se eu pegar o segmento AB sobre o segmento BC, isso vai ter que ser igual a linha B' aqui sobre B' C', certo? E se eu pegar o segmento AC aqui, então tudo isso aqui, A até C, sobre A sobre B, tem que ser igual a A'C' sobre a linha B', beleza? Então vamos ver um exercicinho aqui. Ele pede, determine x para A paralela a B paralela a C. Essas duas barrinhas aqui, uma do ladinho da outra paralela, representa paralelismo, né? Então A é paralela a B e as duas são paralelas a C. E ele quer que você determine o x. Então, pausem o vídeo aí, tentem fazer e depois vocês dão play de novo. Bom, então a gente viu no slide anterior que aqui eu posso aplicar o Teorema de Tales. Então, se eu pegar 2x menos 3 sobre x mais 2, isso tem que ser igual aqui 5 sobre 6, certo? Que é o que eu escrevi aqui no cantinho. Eu podia fazer, por exemplo, 2x menos 3 sobre tudo isso aqui. Então, 2x menos 3 sobre 2x menos 3 mais x mais 2? Posso. Só que aí ele vai ser igual a 5 sobre 11, certo? Tanto faz a relação que eu achar aqui. Eu só tenho que pegar o mesmo segmento que eu pegar numa reta, eu tenho que igualar ao outro. Então aqui eu vou resolver essa equaçãozinha aqui. Vou passar o x mais 2 multiplicando desse lado e o 6 multiplicando desse lado. Vai dar 12x menos 18 igual a 5x mais 10. Jogo tudo que tem x para um lado, tudo que não tem para o outro. 7x menos 28. E passo o 7 dividindo, x igual a 4. Certo? Tranquilinho esse exercício, né? Então agora vamos entrar em triângulos. O que é um triângulo? É uma união de três segmentos de reta, então segmento de reta a gente já viu também, que ligam três pontos não colineares. Pontos não colineares a gente já viu também, pontos que não são unidos por uma única reta. Então, união de três segmentos de retas que ligam pontos não colineares. Tem ponto A, B e C aqui, que são os vértices do meu triângulo. Então, A, B, C maiúsculo aqui, os vértices do meu triângulo. AB, BC e CA, quanto esse risquinho aqui é um segmento de reta, então AB, BC e CA são os lados do meu triângulo, AB, BC e CA. Alfa, beta e gama são os meus ângulos internos do triângulo, ou só os ângulos do meu triângulo. E aqui esse Azinho, Bzinho e Czinho, eles são os meus ângulos externos. Então, o que são ângulos externos? Eu prolongo aqui os segmentos, então eu venho aqui no lado AB aqui, estico ele para cá, pego o AC, estico ele para cá, e o BC aqui, estico ele para cá.
E o ângulo que esse segmento aqui fizer com o outro lado é o meu ângulo externo. O que eu sei desses ângulos externos? Aqui é uma reta só, né? Então é como se fosse metade de uma circunferência. Então eu sei que aqui tem que ter 180 graus, não é? Então eu sei que alfa mais A tem que dar 180 graus. Então o meu ângulo interno mais o meu ângulo externo tem que dar 180 graus. Então aqui alfa mais A dá 180, B mais beta dá 180, que é aqui, e C mais gama tem que dar 180 também. Guardem isso, que isso vai ser bastante útil nos exercícios da lista e mais para frente. Outra coisa, perímetro, vocês já viram, é a soma de todas as medidas de um lado. Então, se eu somar AB mais BC mais AC, eu tenho o perímetro do meu triângulo. Bom, condição de existência no triângulo. É uma coisa que cai pouco, mas ela já caiu algumas vezes. Então é importante saber porque é bem facinho. Uma vez visto, vocês não vão esquecer mais. E se cair é uma questão que vocês já mataram. Então, ó, eu tenho que a subtração dos dois lados tem que ser menor que o outro lado, que tem que ser maior que a soma dos dois lados iniciais. Então, eu tenho 3 lados num triângulo, né? Então, um lado tem que ser maior que a subtração dos outros dois e menor que a soma desses outros dois. Então, aqui a gente pode ter 3 possibilidades, né? AB menos CD, isso aqui é um módulo, tá? Quer dizer que não importa a ordem aqui, se, por exemplo, o resultado dá negativo aqui, eu vou pegar um módulo, vou pegar o positivo dessa subtração aqui. Então, se eu tiver, por exemplo, 2 menos 3, vai dar menos 1. Mas eu quero um módulo, então eu vou pegar o 1. Ou se eu fizer 3 menos 2, já vai dar positivo, então continua positivo. Quer dizer que eu vou pegar o resultado positivo aqui dessa subtração. Então, vamos ver com um exemplo para ficar mais tranquilo. Eu tenho 3 segmentos aqui, AB, CD e EF. E aí, eu tenho esses 3 segmentos. Para ver se eles vão formar um triângulo, como forma aqui que a gente já está vendo, a soma desses dois aqui tem que ser maior que esse lado aqui, e a subtração desses dois tem que ser menor que esse lado. Então, AB menos CD tem que ser menor que EF, e AB mais CD tem que ser maior que EF. E a mesma coisa vale para os outros. Então, AB menos EF tem que ser menor que CD, e AB mais EF tem que ser maior que CD. Vamos fazer essa continha aqui, para ver se bate. Então, 16 menos 20, eu peguei aqui esses dois, 16 menos 20 tem que ser menor que 30, 16 mais 20 tem que ser maior que 30. Vamos ver se faz sentido. 16 mais 20, 46. Opa, 36. 16 mais 20, 36. Certo? 36 aqui, 16 mais 20. Então, 36 é maior que 30? É. E 16 menos 20 dá menos 4, só que eu quero um módulo aqui, né? 16 menos 20 vai dar 4. 4 é menor que 30? É menor que 30. Então, cumpriu essa equaçãozinha aqui. Ela é verdadeira. E se eu pegar os outros dois? 16 menos 30 aqui vai dar 14. 14 é menor que 20? É. Tá. Então, 16 agora mais 30 vai dar 46 aqui. 46 é maior que 20? É também. Cumpriu essa equação de existência aqui. Ela é verdadeira. E agora os outros dois que faltam. 20 menos 30 dá menos 10. Tá, em módulo eu pego 10. 10 é maior que 20? Ou 10 é menor que 20? É menor que 20, certo?
E aqui? 20 mais 30, 50. 50 é maior que 20? É. Então, certinho também. Então, eu sei que se eu pegar esses 3 segmentos, eles podem fazer um triângulo. É possível fazer um triângulo com esses 3 segmentos. E agora, se eu tiver esses outros 3 aqui, um de 1, um de 2 e um de 5, eu consigo fazer um triângulo? Tentem me responder aí, pausem o vídeo e tentem me responder se é possível fazer um triângulo com esses 3 segmentos. Bom, vamos ver. Ele tem que cumprir as equaçõezinhas aqui. Então, eu vou pegar esses dois primeiro. 1 menos 2, menos 1. Eu quero módulo mais 1. Mais 1 é menor que 5, faz sentido. Só que 1 mais 2 dá 3. 3 é maior que 5? Não, né? Então, se eu já estou com essa errada, eu sei que já não pode fazer triângulo. Posso continuar aqui, se vocês quiserem fazer as outras contas para ver se bate. Vocês vão ver que nenhuma delas bate. Então, eu não posso fazer um triângulo com esses 3 segmentos. Vamos colocar aqui um desenho. Ó, se eu tiver aqui esse segmento de 5, e não importa onde eu rodar esse outro segmento aqui, ou esse aqui, eu nunca vou conseguir formar um triângulo. Porque a soma desses dois aqui nunca vai dar, esses 5 eles nunca vão se encontrar. Então, eu não consigo fazer um triângulo com esses 3 segmentos. Beleza? Vamos entrar agora em classificação dos triângulos. Então, eu posso classificar meus triângulos primeiramente quanto aos lados. Então, se eu quiser classificar eles quanto aos lados, eles podem ser escaleno, isósceles ou equilátero. O que é o escaleno? O escaleno é quando os meus 3 lados são diferentes. Então, a medida desse aqui é A medida desse aqui é B e a medida desse aqui é C. Os 3 são diferentes. Se os 3 lados são diferentes, os 3 ângulos são diferentes também. Então, alfa, beta e gama aqui, eles são diferentes. Então, no triângulo escaleno, todos os meus lados e todos os meus ângulos são diferentes. No isósceles, tem que pelo menos 2 lados são iguais. Então, eu tenho aqui um lado valendo L, um lado medindo L e o outro medindo X. 2 lados iguais é um triângulo isósceles. Se meu triângulo é isósceles, a gente vai ver mais pra frente, vai provar isso aqui. Mas eu sei que os meus 2 ângulos da base também são iguais. Então, no triângulo isósceles, os ângulos formados aqui pelo um lado e pelo lado igual e pelo diferente vão ser iguais aqui. Então, aqui é alfa e esse outro ângulo aqui é qualquer outro valor. E no equilátero, eu tenho que os 3 lados são iguais e, consequentemente, os 3 ângulos são iguais. O meu triângulo equilátero, ele é isósceles? Ele tem 2 lados iguais, consequentemente, os 2 da base dele são iguais. Então, sim, meu equilátero pode ser considerado isósceles também, certo? E se eu quiser classificar agora quanto aos ângulos? Aí eles vão receber nomes diferentes. Vai ser acutângulo, retângulo ou obtusângulo. O que é um triângulo acutângulo? Todos os ângulos dele são menores do que 90 graus. Então, todos os ângulos do acutângulo são menores de 90 graus. No triângulo retângulo, um dos ângulos mede 90 graus. Isso vocês já sabiam. Então, no triângulo retângulo, um dos ângulos mede 90 graus. E no obtusângulo, um dos ângulos é maior que 90 graus e os outros não importam. Aqui o retângulo também, os outros não importam. Outra coisa que vocês já viram e que vocês já sabem de triângulo retângulo, como que eu chamo aqui os lados, cada um dos lados do triângulo retângulo? Bom, o lado oposto ao de 90 graus é a hipotenusa. E os outros 2 que sobram, os catetos. Certo? Vamos mudar um pouquinho de tópico agora. Vamos ver os segmentos notáveis de um triângulo. Essa parte é bem chatinha, mas ela cai bastante, então prestem bastante atenção.
Bom, o que é mediana de um triângulo? É um segmento que une um vértice ao ponto médio do lado oposto. Então, é um segmento que sai de um vértice até o ponto médio do lado oposto. O que é o ponto médio? É o ponto que vai dividir esse lado em duas partes iguais. Então, quando eu tenho um tracinho aqui igual do outro lado, é porque esse aqui é igual a esse. Então, eu sei que eu posso ter uma mediana aqui, eu posso ter outra mediana aqui, porque ela sai do meu outro vértice até o ponto médio do outro lado. E eu tenho outra mediana aqui, então eu tenho 3 medianas em um triângulo. E aí, o ponto de união dessas 3 medianas aqui, o encontro das medianas, é o meu baricentro, que a gente chama de G. Não me pergunte por quê. Então, o G é o encontro das 3 medianas, é o baricentro. E esse baricentro, uma propriedade muito importante aqui, divide cada uma das medianas em duas partes. Então, eu tenho uma parte para cá e uma parte para cá. Uma parte para cá e uma parte para cá. E dessa aqui é a mesma coisa. E essas duas partes, uma é o dobro da outra. Então, se o meu GN aqui mede x, o meu GB vai medir 2x. Se o meu OG mede y, o meu GC vai medir 2y. E se meu GM medir Z, o meu GA vai medir 2Z. Beleza? E além disso, esse ponto aqui é o centro de massa da minha figura aqui do meu triângulo. Agora a bissetriz. A bissetriz é um segmento que parte de um vértice, então ela também parte de um vértice, só que ela divide o ângulo ao meio, então não importa aqui onde ela vai encontrar o lado oposto, ela tem que dividir esse ângulo aqui ao meio. A gente já viu bissetriz lá só para ângulo, né? Então eu vou dividir o ângulo A aqui em 2 ângulos alfa. Aqui eu posso ter uma outra bissetriz, que vai dividir esse ângulo C em duas partes iguais, e outra aqui, que vai dividir o ângulo B em duas partes iguais também. E aí o encontro dessas bissetrizes vai ser o meu incentro, que a gente chama de I. O que é esse incentro? Primeiro, ele é equidista dos lados, de todos os lados desse meu triângulo. Equidista tem a mesma distância, né? Dista a distância, e esse Ezinho quer dizer que ela é igual. Então, se eu pegar aqui o I e ligar a esse lado AB, vai ser a mesma medida do I até o lado AC e do I até meu lado BC aqui, sempre 90 graus aqui, tá? Então, essa medida aqui vai ser a mesma que essa medida aqui, que vai ser a mesma que essa medida aqui, sempre 90 graus. E ele também é o centro da circunferência inscrita. Inscrita, ela está dentro do triângulo. Então, o meu incentro vai ser o centro da circunferência inscrita. Faz sentido. Circunferência inscrita, ela toca os lados do meu triângulo aqui em um único ponto. Então, ela toca esse lado nesse ponto, toca esse lado nesse ponto e esse lado nesse ponto. Certo? Agora, a altura. Bom, a altura vocês já sabem o que é. Você pega aqui uma retinha 90 graus aqui, desse lado BC, e ele vai até o vértice. Então, é um segmento que une o vértice, a reta suporte do lado oposto. Então, é porque eu tenho uma reta aqui, que ela vai infinita para os dois lados aqui, passando por BC. Então, é uma reta, um segmento de reta, que vai de A até fazer 90 graus aqui, com essa retinha suporte de BC. A mesma coisa aqui, se eu pegar o C e traçar uma perpendicular aqui ao lado AB, e eu posso ter outra altura saindo de B e indo perpendicular ao lado AC. E aí o encontro dessas alturas vai ser o meu ortocentro H. Ele é simplesmente o encontro das 3 alturas. E agora a mediatriz.
A mediatriz é um segmento perpendicular a um lado em seu ponto médio. Só. Então, não importa onde ele vai cruzar aqui, ele não tem que partir de um vértice, ele é o único que não parte de um vértice. Então, ele vai ser perpendicular no ponto médio. Então, de novo, a gente volta aqui no ponto médio de cada um dos lados e traça uma 90 graus aqui. A diferença da altura é que ela ia ser aqui, né, partindo do vértice, e aqui ela vai ser partindo do ponto médio. E aí, você tem as três mediatrizes, e aí o encontro dessas mediatrizes vai ser o meu circuncentro, que a gente chama de O. Então, propriedades do circuncentro. Ele é equidista agora dos vértices. Então, se eu ligar o O até o C, o O até o A e o O até o B, vai ser a mesma medida. Então, OA, OB e OC vão ter a mesma medida, equidista dos vértices. E vai ser o centro da circunferência circunscrita agora, por isso que é o circuncentro. Então, eu vou ter uma circunferência aqui, que em vez dela tocar o triângulo aqui dentro, nos lados, né? Agora ela vai ligar os vértices desse triângulo aqui. Então, ela vai tocar no vértice A, no C e no B externamente. Agora, meu triângulo está inscrito e minha circunferência está circunscrita. Então, o O aqui, que é o meu circuncentro, vai ser o centro dessa circunferência externa aqui. Certo? É muita teoria nessa aula, é bastante coisa, e cada detalhezinho desse é bastante importante. Então, se vocês quiserem ver várias vezes, pegar com calma, tentar fazer vários exercícios, tem alguns na lista, eu vou passar mais para vocês agora, porque essa parte é bastante importante, ela sempre faz parte de algum exercício de geometria. Beleza? Então, por hoje é só. Obrigada, gente, e até a próxima aula.